Olá pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu e a Sabrina vamos falar sobre 6 importantíssimas teorias científicas da administração. A primeira que eu vou falar vai ser a administração científica, criada por Taylor no início do século XX. Taylor tinha como principal objetivo aumentar a eficiência dentro das empresas. Para isso, ele defendia que o trabalho deveria ser estudado de forma científica, ou seja, analisando cada tarefa para encontrar a melhor maneira de executá-la. O que Taylor defendia, pessoal? Que os processos deveriam ser separados para que cada pessoa que tinha mais afinidade, por exemplo, quem tinha afinidade com parafusadeira, fica na parte de parafusar. E assim surgiram as tão famosas linhas de produções de hoje em dia, que são tão usadas em empresas como GM, Petrobras e entre outros do segmento. Aumentando assim muito a produtividade, consequentemente o faturamento dessas empresas. Lucas fez uma perguntinha aqui. Como a divisão do trabalho proposta por Taylor pode contribuir para o aumento da produtividade nas empresas? Dessa forma que eu acabei de explicar, Lucas. Então, ele separando isso e calculando o tempo que cada um demorava para fazer, ele já tinha mais ou menos o quanto deveria sair por hora, por, por turno, né? Que hoje é dividido por turno. Então ele conseguia fazer esse levantamento. Caso diminuísse muito por tempo, ele ia lá, entendia o que estava acontecendo, trocava os funcionários, porque lá era basicamente isso. Os funcionários eram vistos apenas como números, era uma coisa muito mecânica, e isso foi uma das principais críticas feitas à teoria do Taylor. A próxima é a teoria da burocracia, proposta por Max Weber. Weber acreditava que as organizações deveriam ser estruturadas de forma racional e organizada com regras claras e bem definidas. O foco aqui era trazer mais previsibilidade para o funcionamento das empresas. Ou seja, Weber defendia que existissem cargos nas empresas, que mais um regimento que a gente usa até hoje em dia, que são os famosos chefes, né? Líderes de produção, gestores, supervisores. Então até hoje em dia a gente tem isso, que é basicamente nada mais do que uma pessoa para supervisionar a outra, para que o trabalho seja bem feito. Então tinha uma pessoa nessas linhas de produções para supervisionar, causando mais pressão ainda nos funcionários, porém forçando eles a ficar o tempo todo trabalhando, ou seja, aumentava a produtividade, porém a curto e médio prazo, porque a longo prazo causava problemas esses funcionários com essas pressões, né, que eram feitas no serviço. Problemas físicos, mentais, então eles ficavam com ansiedade, ficavam bravos, né? Então, ocasionando aí nesses problemas, tá? Tem mais uma perguntinha aqui. Quais são as vantagens e desvantagens de uma organização baseada em regras hierárquicas? Basicamente, a principal vantagem é que não tem bagunça, né? Então tem que seguir as regras, seguir o seu líder, então acaba organizando melhor. Porém, a desvantagem é que muitas pessoas acabam usando isso de má fé, muitas vezes aproveitando do cargo maior que tem e não trabalhando o quanto deveriam, ou então atrasando o lado de outras pessoas que não gostam tanto na mesma empresa, né? A próxima é a teoria da administração, e um dos nomes principais falados nessa teoria foi do Elton Mayo. Essa teoria basicamente pensa no outro lado. No outro lado, o que existe por trás da produção, por trás de cada número, por trás de cada funcionário, existem pessoas. E não é simplesmente enfiar dinheiro nessas pessoas que a produção vai aumentar, que eles vão se sentir mais motivados, não é assim que funciona, tá? Essas pessoas também têm família, também têm saúde, precisam de um tempo para projetos sociais também. E Elton defendia isso. Como eu falei para vocês, a curto e médio prazo, as duas primeiras teorias até funcionavam, mas a longo prazo caía a produção e a entrega da matéria-prima dos produtos, né? Por que caía? Porque os funcionários estavam com problema no ombro, já de tanto ficar parafusando, estavam muito nervosos, muito pressionados do, da pessoa que está um cargo acima, né? Do supervisor estar lá o tempo todo botando pressão neles. Então, e também, na verdade, o regime que a gente tem hoje em dia é uma mistura dessas três, né? Então, hoje em dia você pode ver que também tem ideias dessas relações humanas, né? Que seria o quê? As férias, de repente alguma remuneração na empresa, né? Algum presente e tal. E hoje em dia as empresas têm adotado cada vez mais isso, principalmente as startups, que vem vindo com esse pessoal mais jovem, que já não lida tão bem quanto a geração antiga com pressão, esse tipo de coisa, mudando muito a forma como as empresas pensam. O professor usa muito na sala de aula o exemplo da Quero Bolsa, né? Que o professor fala bastante da empresa.
já falou que entregou lá. E lá é mais ou menos dessa forma. Existe, por exemplo, day off no dia do seu aniversário você não trabalhar, que é uma coisa que nas empresas antigas da velha guarda não existe. E hoje em dia tem, essa geração tá vindo muito diferente, já não lida tão bem quanto com pressão. Basicamente é isso, pessoal. Agora a Sabrina vai falar sobre as outras três aí.